Bem, é importante, né? O país vem discutindo a questão do arcabouço fiscal. Até então, no governo de Michel Temer, foi introduzido pelo ministro da época, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esse conceito de teto de gastos. Né? O que é isso? Havia muita desconfiança de um Estado muito gastador, todos devem se recordar que o Temer assume depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O país estava mergulhado numa recessão, havia muita desconfiança dos agentes econômicos e vinha de um período de um Estado muito gastador. E aí, para acalmar os agentes econômicos, foi pensado nesse limite do teto de gastos, posto que parte da responsabilidade fiscal não vinha sendo cumprida. E o teto de gastos, o que era? Um primeiro ano em que havia ali a execução orçamentária e, a partir dos outros anos, haveria só uma correção pela inflação dos gastos do ano anterior. Então, imagina, gastou 1.000 moedas, a inflação foi de 10%, ia gastar 1.100 moedas no período seguinte. Com isso, havia uma perspectiva de que o endividamento público não cresceria, né? Você estaria só praticamente repondo a inflação, passando do princípio que o próprio produto interno bruto, a geração de riqueza, na pior das hipóteses também faria uma reposição da inflação, né? Saindo num período de recessão. Mas sempre o país dali para frente cresceu acima da inflação. Uma regra que vinha bem, até que veio a pandemia. E na pandemia não tinha como, né? Os governos, não foi só o caso brasileiro, tiveram que abrir aí os cofres para poder amparar as empresas, a sociedade, fazer os auxílios, etc. E isso teve que ter uma emenda na Constituição. Depois, num segundo momento, ainda com a pandemia, o governo do Bolsonaro, além desses gastos, quis prorrogar por um período maior a questão do Auxílio Brasil. E aí fez uma negociação também com o Congresso para ir além do teto de gastos. E, quando eleito, o presidente Lula teve o governo de transição e solicitou ao Congresso mais uma ampliação do teto de gastos. Conclusão: naquele momento da votação desse novo teto de gastos, houve um compromisso do atual governo de apresentar uma nova âncora fiscal que passou a ter o nome de novo arcabouço fiscal. E é isso que nós estamos agora aguardando em termos de texto definitivo para que possa entender. Mas o governo do presidente Lula, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, apresentaram eles, né, o governo mais eles, apresentaram para a sociedade esse novo arcabouço fiscal. Então vamos tentar entender um pouquinho o que está em jogo aí. Bom, arcabouço quer dizer conjunto. Fiscal está ligado à arrecadação e gastos. Então, quando a gente fala de política fiscal, nós falamos de política tributária e política de gastos. Então, o arcabouço é um conjunto de decisões, de diretrizes, que vai envolver esse conjunto, a arrecadação e política de gastos do governo. Claro que vai envolver quem? Tribunal de Contas da União, envolve a Receita Federal, envolve o Tesouro Nacional e tudo que nós imaginarmos do ponto de vista de arrecadação e gastos. Bom, essa é a ideia. Então, o novo arcabouço fiscal ele tem uma expectativa de fazer com que nós, que operamos o dia a dia da economia, possamos olhar para o setor público e entender esse setor público que ele será bastante rigoroso com as contas públicas. Em outras palavras, ele não vai gastar além das possibilidades. Quando eu falo de dívida pública, nós estamos falando do quê? Da emissão de títulos públicos, em que é um dinheiro que o governo precisa para se financiar, que a gente chama de recursos para máquina, nesse caso para investimentos, né, que é o que prevê a legislação. E ele emite títulos e retira dinheiro da sociedade e se financia com esse dinheiro. E oferece uma taxa de juros. Daí a relação direta com a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que é a sinalização de quanto você vai remunerar quem está ali. A ideia é acabar com o déficit público. E aí vem os conceitos importantes. Um conceito é o resultado primário. O que é isso? É o que o governo arrecada, menos o que ele gasta, mas não vai fazer o cômputo dos juros. Isso seria, numa linguagem da tua casa, você ganhar
R$3.000 por mês, gastar para aluguel, alimentação, escola, etc., transporte, dentro desses 3.000. Mas alguém fala, mas ele deve para o banco, ele tem um cheque especial lá, pagando 8% de juros ao mês. Ok, nesta conta do resultado primário, não entra o pagamento desses juros. Então veja a importância do resultado primário, né? Que é você arrecadar, gastar menos do que arrecada, ter superávit primário, você consegue pagar parte dos juros da dívida e aí, em consequência, você inibe o forte crescimento da dívida pública. Então, o que está em jogo é exatamente isso. Nesses últimos anos, nós tivemos déficit primário, ou seja, os governos gastaram mais do que arrecadaram. Fechamos com superávit primário o ano passado, 2022, o último ano do governo do presidente Bolsonaro. Só que a previsão para esse ano é de um buraco de 1,5% do PIB, mais ou menos. Então você vai pegar o que arrecada, menos o que gasta, o que sobrou ali, dividir pelo PIB, dizer, está menos 1,5%. Então qual que é a primeira posição do novo arcabouço fiscal? Controlar esse resultado primário. O governo do Lula quer, nesse momento, reduzir esse déficit em mais ou menos 100 bilhões de reais, um buraco aí de 230 mais ou menos, e para o ano que vem já zerar e nos próximos anos buscar sobra primária, né? 1% a 1,5% do PIB. E aí que vem a grande dúvida, isso à custa do quê? Bom, alguém vai falar, ele pode controlar os gastos, não está muito claro naquilo que foi passado. A única coisa que tem é que o governo está dizendo o seguinte, ó, o incremento que eu tiver de receita dos últimos 12 meses, eu vou gastar no ano seguinte só 70% disso, eu vou economizar 30%. Então isso é positivo, né? Porque se você tem um aumento da arrecadação e você vai gastar tudo isso, você acaba tendo dificuldade de conter esse endividamento público. Mas aí que vem as dúvidas. Se não vai ter o gasto, você precisa ter sobra, você precisa economizar e não está economizando. Você está contando com o quê? Está contando com a arrecadação. E olha que coisa curiosa. Dá a entender no arcabouço que a própria inflação seria um mecanismo de aumentar a arrecadação. Então, você quer controlar a inflação e, ao mesmo tempo, precisa de inflação para isso. Então, a conta não está fechando. Essas metas que foram definidas de chegar no superávit fiscal, quando você coloca em modelos econométricos, podendo gastar 70%, o investimento ficando fora, ainda tem o problema do Fundeb que ficou fora, tem o piso dos enfermeiros que ficou fora. Quando você põe tudo isso no modelo econométrico, você não consegue chegar nesse patamar de sobra primária que está sendo prevista. E aí que depois de uma primeira reação positiva, que nós economistas debruçamos sobre aquilo que estava sendo trabalhado, e aí essas dúvidas estão levando a um certo descrédito se efetivamente esse novo arcabouço fiscal, não obstante essa combinação de sobra primária com limite de gasto ser muito positiva, a questão dá a impressão, tudo está apontando que isso não vai ser efetivo. E nós sabemos o histórico de governos mais centralizadores, como é o governo de esquerda. O próprio presidente Lula, no seu primeiro mandato, aumentou demasiadamente os gastos públicos. E eles vão ter sempre essa coisa do social, que é importante, está correto. Tanto que o próprio presidente Lula vinha falando, gasto em social é investimento. Conceitualmente falando, não é. Pode ser que na prática sim, mas o que nós estamos falando é de um governo que pudesse ter sobras de recursos, e aí que faltou uma variável importante que esse governo provavelmente não fará, que é a reforma administrativa. Então, se esse arcabouço fiscal viesse com uma perspectiva de que a máquina pública seria enxuta, você teria um período de transição que, como o governo anterior estabeleceu, em que você teria, para quem chegasse no setor público, regras novas, garantindo os direitos de quem está até agora, introduzindo conceitos de produtividade, trazendo a tecnologia para dentro do setor público, se isso fosse perspectiva, eu não tenho dúvida que esse modelo poderia ser exitoso.
E qual é a importância de ter um modelo exitoso para controle fiscal? Primeiro que você evita desconfiança do mercado. Desconfiança faz com que, por exemplo, não haja necessidade de proteger ativos em dólar. Toda vez que os agentes econômicos estão em dúvida sobre a economia, a tendência dele é falar, eu não quero ficar com a moeda local, não. Primeiro, porque vai fazer água. Segundo, que eu não confio. Além disso, então aí você pressiona o dólar realimenta a inflação. Além disso, se há uma desconfiança, você não consegue derrubar a taxa de juros. O que é a taxa de juros? É um prêmio pelo risco. Ora, se eu acho que o Brasil tem risco de insucesso nos próximos anos, o que me levaria a comprar um título público do governo brasileiro? Se ele me pagar bem, eu levo. Então, a taxa de juros não cai. E aí, se a taxa de juros não cai, uma das vertentes de geração de riqueza está pelo consumo. O consumo depende da renda e depende do crédito. Ora, se há desconfiança dos agentes econômicos e a taxa de juros não cai, se essa desconfiança leva o setor privado a não investir, eu não tenho geração de emprego. Se eu não tenho geração de emprego, eu tenho falta de renda. Mas o crédito poderia suprir. Mas o crédito não vem porque o juro está caro, não movimenta a economia. Resumo da ópera, a economia trava. Então vejam que, dependendo do texto que vai ser entregue, que não foi entregue ainda ao Congresso, e dependendo também de como esse texto vai hidratar ou desidratar, e a gente sabe que os congressistas têm muitas vezes um viés muito populista e, portanto, pouco apreço às questões técnicas da ciência econômica. Então, dependendo das emendas que virão, da dificuldade ou não do governo Lula de aprovar, nós podemos ter um texto final que fique muito aquém das expectativas e aí vai dar saudade do teto de gastos. Então, vejo que nós estamos num momento delicado, de muita desconfiança, e não é só isso, com os primeiros 90 dias do atual governo dizendo não às privatizações, querendo rever, colocando perspectiva de aumento do salário mínimo sem dizer da fonte, com adiamento importantes de questões envolvendo, por exemplo, o marco do saneamento básico, com sinalizações dúbias sobre política fiscal. Quando a gente espreme tudo isso e fala, vai restar só uma coisa para esse governo daqui para frente, aumentar a carga de tributos. Por sinal, certos setores serão tributados. E aí eu concordo, por exemplo, em tributar as apostas online em relação a jogos já regulamentados. Qual seria a justificativa aí? Está se apostando em jogos que têm um regulamento, diferentemente de jogos de azar. Ok. Mas nós precisamos rever a questão dos subsídios, etc. Muita dificuldade. Nós vamos tributar agora os sites internacionais. Eles vão mudar de sede. Então, o resumo é: quanto será o compromisso em relação a controle de gastos e quanto será o compromisso ou não sobre questão tributária? E vejam, que nós podíamos estar discutindo tudo isso com uma reforma administrativa de um lado, a reforma tributária do outro, e sairia um arcabouço fiscal à luz de uma perspectiva futura diferente. Mas hoje não. Hoje dá a impressão que vai restar o quê? Ou eu aumento o tributo, ou a conta não vai fechar. E para aumentar tributo, pode realimentar a inflação. Se aumentar demais o tributo, pode desestimular o mercado de consumo e também o meio empresarial. Ou seja, de novo, você teria reflexo no crescimento econômico. Então, o resumo da ópera é essa. Não é fácil, nós vamos ter que ficar muito atentos à discussão no Congresso. Enquanto isso não se materializar e for algo crível, que você coloca nos modelos econométricos e efetivamente você fala, vai dar certo, os agentes econômicos se sentirão retraídos, com medo de inflação e, o que é pior, medo de baixo crescimento econômico, que prejudicaria a renda, e o setor financeiro estaria cada vez mais seletivo na concessão de crédito e, portanto, não teria movimento na economia na mescla entre renda e consumo, porque o crédito está caro. Não será um tempo fácil,
Tudo bem que ter apresentado o arcabouço fiscal já é um grande passo, mas, insisto, tão importante como o texto que vai entrar no Congresso é ficar de olho de como esse texto vai sair. Se desidratar, teremos dificuldade de passar confiança e, com desconfiança, virá o prêmio por risco. Prêmio por risco exige taxa de juros mais alta e o Banco Central não vai ceder pressões políticas porque ele é autônomo e independente, e aí nós teremos uma economia patinando. Este talvez seja um dos piores cenários a pensar. Não estou querendo ser pessimista, mas realista. Ou melhora muito esse texto, ou se discute fortemente controles efetivos de gasto, ou o resultado vai ser mais tributo para uma população que já não aguenta mais o peso do Estado e o peso da carga tributária. É isso.